Bom dia, queridos, é um prazer estar com vocês aqui mais uma manhã e eu queria trazer para vocês hoje uma história muito interessante e tirar uma lição preciosa para a nossa vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 24. Queria que você prestasse bastante atenção nessa história que eu vou contar para vocês e aprendermos uma lição preciosa para a nossa vida nesse dia de hoje. O texto diz assim: Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele então ordenou: corte a criança viva ao meio e dê a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Até aqui. Bom, eu vou tentar resumir para vocês essa história para poder vocês entenderem. A história é a seguinte: duas mães estavam com seus filhos dormindo durante a noite. E uma das mães acabou dormindo em cima do seu bebê e ele veio a falecer. Durante a noite, essa mãe que dormiu em cima do bebê, vendo o que havia feito, pegou o bebê que estava vivo e trocou pelo seu bebê morto. Na manhã seguinte, as mães acordaram e a mãe que viu seu bebê morto reconheceu que aquele filho não era o dela. E elas ficaram discutindo: não, esse bebê não é meu, esse bebê é seu, e aquela briga tremenda. E eles então levaram aquelas duas mães para o rei Salomão resolver aquele problema. O rei então, ouvindo aquela história, não tendo como tratar daquela situação de uma maneira, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, né? Porque não havia exame de DNA naquela época, o rei disse assim: me traga uma espada. E então os seus soldados levaram uma espada para ele. Ele disse: agora vamos partir essa criança no meio. A metade da criança fica para uma mãe e a outra metade para outra mãe. O texto então que a gente leu diz que a mãe verdadeira, cheia de compaixão, disse: não faça isso com essa criança. Por favor, dê a criança inteira para ela, dê a criança viva para ela. A outra mãe disse: a criança não vai ser nem sua nem minha, pode partir no meio. O rei então disse bem rapidamente: não façam isso, não partam a criança ao meio. Dê a criança para essa mãe que estava disposta a doar a criança para outra mãe. E então os súditos do rei Salomão, ao ouvirem a sua sentença, o seu veredito, ficaram maravilhados com a sua sabedoria. Essa passagem nos ensina algumas coisas muito preciosas. Embora o que fez com que o rei Salomão decidisse aquela sentença fosse a sua sabedoria, eu quero chamar a atenção para vocês de que o princípio que o rei usou para poder resolver aquele problema, que não havia uma solução científica, foi o caminho do amor. Muitas vezes nós vamos estar diante de situações que nós vamos nos ver sem saber como resolver. Muitas vezes a gente vai se ver diante de situações em que a gente não vai saber como dar uma solução. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa: sempre que você estiver diante de uma situação que você não sabe como caminhar, escolha o caminho do amor. O caminho do amor muitas vezes vai fazer com que a gente sofra, com que a gente perca, com que a gente deixe de ter a nossa verdade estabelecida. Mas é muito importante que nós tenhamos sempre o critério do amor, porque no fim das contas o amor sempre vai ser a melhor escolha que a gente vai fazer. Eu não sei se você muitas vezes se sente injustiçado, se sente muitas vezes como aquela mãe que estava abrindo mão de um direito que era seu filho, mas que no final das contas ela foi recompensada, porque o amor sempre vai vencer. O que eu queria deixar nessa mensagem é: não queira sempre ganhar as coisas, muitas vezes a gente vai precisar perder, mas que a nossa derrota, que a nossa perda momentânea seja através da opção pelo amor. Na verdade, sempre que a gente opta pelo amor,
a gente nunca perde, a gente sempre sai ganhando. E Deus vai sempre agir como Salomão agiu, com justiça. E no final das contas, nós vamos ter o reconhecimento que a gente merece. Ainda que no primeiro momento a gente possa vir a perder. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração e que você possa agir assim, sempre no critério do amor, porque o amor é sempre o melhor caminho para as nossas escolhas na vida. Que Deus te abençoe, tenham todos um ótimo dia e fiquem com Deus.